Olá pessoal, vamos falar hoje sobre a segunda parte do texto Reflexões sobre o Trauma, de Sándor Ferenczi. Gente, vocês que me acompanharam na primeira parte desse texto brilhante do Ferenczi, as reflexões sobre o trauma. Para quem não viu ainda, vou deixar na descrição do vídeo a parte 1 dessa série de 3 partes, que a gente vai ler esse texto bem passo a passo. A gente viu na primeira parte que o Ferenczi estava descrevendo o choque psíquico, e no final daquela parte estava trazendo de volta a importância do adulto, o adulto real, no choque, no traumático da criança. Principalmente quando o adulto não reconhece o pedido de ajuda da criança, quando ele desmente, por assim dizer, aquilo que a criança está sentindo, experimentando. Às vezes o adulto vai ser o próprio agressor, às vezes vai ser um parceiro do agressor, etc. E não vai dar o testemunho que a criança exige dele. Isso para o Ferenczi torna as coisas mais traumáticas ainda. A gente então deixa essa primeira parte naquele vídeo, peço que vocês vejam isso antes de assistir essa segunda parte, e na segunda parte o Ferenczi vai, como o título dessa segunda parte enuncia, vai tentar uma revisão da interpretação dos sonhos. Eu disse que não é exatamente uma revisão, porque ele mantém a tese fundamental do Freud de que os sonhos são realização de desejo. Essa tese está mantida. O que ele vai apresentar nesse texto aqui agora é aquilo que a gente pode chamar de função traumatolítica do sonho. Essa expressão genial vai aparecer na página 113 do texto, função traumatolítica do sonho, e significa simplesmente algo que o Freud já tinha desenhado, esquematizado no Além do Princípio do Prazer. O que é a função traumatolítica do sonho? A capacidade do trabalho onírico de simbolizar traumas que ainda não têm uma representação completa. Então, o próprio sonho ajuda a simbolizar, a colocar em representação, palavra, aquilo que foi experimentado numa época onde a palavra não tinha grande peso ou, como a gente viu na primeira parte, onde a palavra da criança era sempre descartada, negada, desmentida. O sonho, portanto, reatualiza, possibilita que essas memórias, esses restos mnêmicos quase corporais ganhem uma perspectiva, uma representação, um tipo de simbolização, e isso vai se dar dentro do trabalho onírico, dentro do trabalho do sonho. Essa é a função traumatolítica. Então observem que o Ferenczi ele não está apresentando algo assim inédito, na história da psicanálise aqui, uma revisão mesmo da interpretação dos sonhos. Isso já estava dado pelo Freud no Além do Princípio do Prazer. Principalmente esses sonhos, gente, assim, de grande repetição, grande angústia, pesadelos que fazem o sujeito acordar com sensações físicas muito difíceis de descrever, ou pesadelos mesmo que começam a repetir, a tentar simbolizar traumas muito, muito terríveis. O Freud, no Além do Princípio do Prazer, nas revisões que ele estabelece com relação ao pesadelo, principalmente, o sonho traumático, ele já vai estabelecer essa tese de que o eu, de alguma forma, realiza o desejo, repetindo o trauma, de sobreviver ao trauma. Essa é a primeira realização de desejo, que o pesadelo traz. Traz a possibilidade do eu passar pelo trauma novamente e sobreviver a ele. Então, o eu, de alguma forma, realiza o seu desejo de sobrevivência, de resistência, por assim dizer, àquilo que é traumático. Então, o primeiro desejo que se realiza num sonho de angústia, de repetição, é passar pelo trauma, sobreviver ao traumático. Para quem viu meu vídeo sobre o complexo de Fênix, vocês vão entender isso, porque a ideia aqui do masoquismo, num certo sentido, de repetir o traumático, e sobreviver a ele, às vezes e por muitas vezes, para muitos pacientes, é a única oportunidade de resistir ao trauma. É repeti-lo para ver se eu agora sim sobrevivo, dou conta, dessa experiência que me foi devastadora. Então, essa é a função traumatolítica, é sobre isso que a gente vai falar agora nessa segunda parte. Vamos acompanhar o pensamento do Ferenczi para ver como que ele constrói o argumento. Então, na página 112,
Ferenczi vai lembrar que a repetição na neurose traumática conduz o trauma a uma resolução, se possível, definitiva. Então, aqui é a tese do Freud, ele está bem próximo dela. E ele vai continuar dizendo: todo e qualquer sonho, ainda o mais desagradável, é uma tentativa de levar acontecimentos traumáticos a uma resolução e a um domínio psíquicos melhores, no sentido, poderíamos dizer, do esprit d'escalier. O Ferenczi usa essa expressão em francês, esprit d'escalier, e a tradutora aqui nos explica que essa expressão significa aquela sensação que o sujeito está descendo a escada, né, espírito de escada, né, esprit d'escalier. O cara está descendo a escada depois que ele saiu da festa, pensando numa resposta melhor que ele poderia dar àquela discussão que ele estava tendo na festa. Então, esse sonho, né, que vem montado, por assim dizer, nesse esprit d'escalier, seria uma tentativa do eu responder melhor àquilo que ele viveu, mas que não teve condições de responder naquela ocasião da experiência traumática. Então, o sonho é como se fosse esse devaneio que a gente tem, um devaneio comum, né, quando a gente está discutindo com alguém, passa um tempo, você, devia ter falado daquele jeito, devia ter respondido daquela forma, né, por que eu não falei aquilo? Essa sensação que a gente tem, né, nesse devaneio comum, depois de um evento microtraumático, como uma discussão, né, no trabalho ou na família, é o que a gente vai ver também na lógica desse tipo de sonho traumático. É uma tentativa de simbolizar, de representar algo que a gente viveu, experimentou, mas não conseguiu responder à altura, né? E fica, por assim dizer, esse excesso de excitação da experiência querendo, né, ser representada, traduzida, metabolizada. Esse é o esprit d'escalier, então, que, insisto, continua a tese do Freud de que o traumático repete na medida em que o eu tenta se apropriar dele, tenta simbolizá-lo, tenta representá-lo de uma maneira melhor que ele, né, não tinha conseguido até então. E aí eu queria que vocês grifassem algumas expressões que vão aparecer na segunda parte que eu acho muito importante. Na página 112, por exemplo, o Ferenczi vai falar de reminiscências abafadas de sensações dolorosas, de experiências de sofrimento de natureza corporal e psíquica, com esboços de sensações em diferentes órgãos do corpo. Vejam esse tipo de expressão, reminiscências abafadas de sensações dolorosas, esboços de sensação. O Ferenczi está dizendo aqui de coisas que são muito pouco inscritas do ponto de vista psíquico, que tem uma inscrição muito precária, provavelmente por aquilo que ele estava falando na primeira parte. O adulto, quando a criança veio, né, dizer, eu estou sofrendo, está doendo, doeu, né, o adulto vai lá e fala, catonadolog, né, a sorte do soldado, você tem que aguentar, cala a boca, você não aconteceu nada, você não está sentindo nada. Então ficam só os restos de sensação, mas a palavra que deveria dar sentido para essas sensações, ela não foi autorizada, ela não foi oferecida também pelos adultos. Ao contrário, o silêncio de morte é que foi oferecido para a criança, e isso deixa a criança com essas sensações, esses restos mnêmicos aqui, esses esboços de sensação, as reminiscências abafadas de sensações. Observem, tudo separado, né? As representações coisa, para a gente usar essa terminologia do Laplanche, as representações coisa ali meio que gravadas na superfície psicofisiológica do bebê, de um lado, as representações coisas, e do outro, as representações palavra que ainda não vieram, e que a criança está tentando conectar, mas sem a ajuda do adulto é muito, muito mais difícil. Então, essas sensações aqui é o que vai aparecer num tipo de sonho, né? Sonhei que eu estava sentindo um abafamento, um aperto no peito, uma dor de cabeça, né? Uma dor no corpo, sensações, né? O Ferenczi vai insistir muito nesse tipo de sonho, onde a sensorialidade vai aparecer de forma muito prioritária. Então, a ideia é pensar nesses restos não traduzidos que o traumático fica tentando, via repetição, no sonho, no pesadelo, uma reprodução para que a gente finalmente consiga representar, finalmente consiga ligar a representação palavra à representação coisa. O Ferenczi, então, vai retomar
a cena do trauma, lembrando da passividade que está ali presente nessa cena traumática, a passividade da criança diante da atividade sexual violenta do adulto, e diante disso a criança experimenta uma passividade radical que muitas vezes vai levá-la a um certo tipo de paralisia, por exemplo, uma paralisia do pensamento, um apagamento do eu, aquilo que ele mostrou na primeira parte, né? A sensação de aniquilação, de destruição do tecido egóico, da sensação de si mesmo, que vai causar uma confusão, que vai causar uma perda de consciência, inclusive. Então o Ferenczi está tratando desses pacientes que estão tendo muita dificuldade de tradução, de representação e simbolização dessas experiências traumáticas. Ele reitera que nenhum traço minêmico, isso na página 113, nenhum traço minêmico subsistirá dessas impressões, mesmo no inconsciente, de sorte que as origens da comoção são inacessíveis pela memória. Observem, gente, o Ferenczi está dizendo aqui uma coisa que, né, na discussão com o De Jure, o Laplanche, por exemplo, que vão propor um inconsciente amencial ou encravado, vão, de alguma maneira, apontar para essa direção que o Ferenczi já está apontando aqui. São inscrições diferentes. Não está inscrita mesmo naquele sistema mnemônico que o Freud apontava lá na carta 52, por exemplo. Tem uma inscrição esquisita, diferente das inscrições traumáticas também, mas que ganharam algum tipo de inscrição psíquica, que se ligaram de alguma maneira à representação palavra, por assim dizer. O Ferenczi está dizendo de representações que não tiveram inscrição na memória. Então é difícil metapsicologicamente, eu tenho discutido muito isso nas aulas do seminário clínico, lendo De Jure, lendo Laplanche, para a gente tentar pensar onde essas inscrições são localizadas dentro do aparelho psíquico. Porque é claro que elas estão localizadas, inscritas, né? O sonho vem, o pesadelo vem, né? Essas sensações corporais aparecem, então são sinais de que a inscrição está lá. Mas é diferente das inscrições às quais a gente tem acesso, ou mais acesso pela palavra, pela memória, etc. Observem o que o Ferenczi fala na 113. Se, entretanto, se quiser esperá-las, ou seja, essas inscrições, nesse caso deve-se repetir o próprio traumatismo, em condições mais favoráveis, levá-lo pela primeira vez à percepção e à descarga motora. O que ele quer dizer com isso aqui, né? Repetir o próprio traumatismo em condições mais favoráveis. Tem a ver com essa lógica que o Ferenczi quer estabelecer em análises mais profundas, mais duras com esses pacientes aqui mais difíceis, de que uma espécie de transe, que inclusive ele cita na página 113 também, uma espécie de transe muito regressivo, vai fazer com que os pacientes consigam experimentar isso no sonho, na análise, e a partir disso começar a nomear, começar a simbolizar. Então a inscrição está lá, mas ainda não está, por assim dizer, feitas as ligações, né, entre essas representações minêmicas muito primitivas, muito traumáticas, e as representações palavra que poderiam articular um sentido melhor para essa experiência traumática. E o sono vai fazer com que o retorno dessas impressões sensíveis traumáticas, grifem essa expressão do Ferenczi aqui, impressões sensíveis traumáticas não resolvidas que aspiram à realização. E essa é a função traumatolítica do sonho. Ainda na página 113, portanto, o Ferenczi vai tentar dizer dessas impressões sensíveis não resolvidas. Vejam, impressões sensíveis traumáticas, ou, como a gente leu na 112, reminiscências abafadas de sensações dolorosas, esboços de sensação. Observem a insistência do Ferenczi em localizar esse tipo de excitação proveniente do trauma num lugar de muita precariedade simbólica. O sujeito não dá conta de expressar o que ele está sentindo, de ligar isso às palavras. É isso que torna a análise desses sujeitos muito, muito difícil. É essa incapacidade de ligação com a palavra que o Ferenczi está apontando quando ele insiste nesse tipo de expressão aqui. Impressão sensível não resolvida, sensações abafadas dolorosas, esboços de sensações, etc. Vejam bem, a esperança clínica do Ferenczi aqui, na 113 ainda. Caso se consiga estabelecer
o vínculo entre a passividade total e o sentimento de ser capaz de viver o traumatismo até o fim, então uma nova resolução do trauma, mais vantajosa e até mais duradoura, também pode produzir-se. Essa é a esperança clínica, de que se a gente consegue estabelecer a ligação entre essa passividade total e a capacidade de ser capaz de viver o traumatismo até o fim, observem aí a realização de desejo do eu. Eu consegui atravessar o traumatismo até o fim, eu sobrevivi a essa violência, eu resisti a essas invasões absurdas da minha história. Quando a gente consegue experimentar isso na análise, experimentar isso no sonho e realmente reconhecer que passou, o colapso passou, né? Lembrem-se desse texto lindo do Winnicott, né? O medo do colapso, the fear of breakdown, a ideia de que o colapso aconteceu e que a gente sobreviveu a ele. Mas o paciente precisa experimentar isso na própria análise. Essa é a esperança clínica, então, de que o sonho, de alguma forma, vai começar a representar essas vivências traumáticas e essas representações vão ser finalmente acolhidas na análise, o analista como testemunha. Lembre-se desse texto lindo da Jo Gondar. O analista vai testemunhar, vai ajudar a nomear, ajudar a simbolizar esses elementos, esses restos que estão aparecendo nos sonhos, nos pesadelos e, claro, nas vivências, dentro da análise principalmente, de sensações, de esboços, né, abafados aí, de sentimentos, sensações que o analista também ajuda a nomear, a representar, a simbolizar. E para terminar essa segunda parte, o Ferenczi traz um exemplo de um sonho que é uma maravilha assim, de exemplo clínico, sempre lembrando que muito provavelmente vão aparecer os dois momentos do sonho. Um primeiro momento ligado a restos de sensação, e aí na página 114 ele fala da sensação de uma paciente, né? Com a sensação de um sono profundo, de como que esmagada, dores violentas no baixo ventre, a ideia também de sonhos mais confusos, com pouca representação, onde ela está sendo perseguida por animais selvagens, atacada por ladrões, etc. Ou seja, sonhos ainda muito empobrecidos e que vão trazer praticamente sensações, experiências corporais, mas não vão trazer uma representação muito rica do que foi a vivência traumática desses pacientes. Primeiro esse tipo de sonho e depois, nas mesmas pacientes, um sonho um pouco mais elaborado, uma tentativa de traduzir e simbolizar efetivamente o que aconteceu na experiência traumática. O exemplo que ele traz aqui na 114 como um sonho secundário, né, que tenta um domínio do traumático, é esse sonho que faço questão de ler na íntegra, porque é um sonho lindo. Eu quero que vocês observem a capacidade simbólica dessa paciente de produzir um tipo de representação imagética, sensorial, que vai dar a chance para ela reabrir a experiência traumática e reinterpretá-la, revivê-la, reexperimentá-la em análise, para que finalmente, claro, essas representações coisa ultra dolorosas ganhem um certo contorno dado pela palavra, pela simbolização e parem de atacar de forma tão violenta a paciente como muito provavelmente ela estava sendo atacada. Vamos ler esse sonho juntos porque realmente é um sonho lindo, muito importante para a gente entender o que é essa passividade originária ligada ao traumático. Uma pequena carroça é puxada por uma longa fila de cavalos para transpor o pico de uma montanha sem o menor esforço, por assim dizer. À direita e à esquerda, o precipício. Os cavalos avançam a um certo ritmo. Não existe qualquer relação entre o vigor dos cavalos e a facilidade infantil da tarefa. Sentimento de prazer intenso. Observem até aqui. É uma cena de cavalos ali numa situação muito perigosa e eles estão conseguindo atravessar essa montanha ali de maneira muito tranquila. Primeira representação, o eu, diante de uma situação muito perigosa, tem força suficiente para atravessar essa situação. De alguma maneira, eles resistem e não caem no precipício. Observe um tanto de metáfora que já tem aqui, gente. Cavalo, precipício, subir montanha, né? Então, o sonho produzindo metáforas simbolizantes sem parar para dar conta do que vai vir depois. Então,
cena do cavalo, né, lá em cima, né, a gente tem a impressão assim de uma cena distante, sendo observada à distância, e aí corta para uma brusca mudança na cena. Uma jovem, uma menina, está deitada no fundo de uma canoa, quase morta, muito pálida, um homem gigantesco debruçado sobre ela, esmagando-lhe o rosto. Na canoa, por trás deles, está um segundo homem de pé, um senhor que ela conhece pessoalmente, e a menina tem vergonha de que esse homem seja testemunha do evento. A canoa está cercada de picos montanhosos extremamente altos e abruptos, de modo que ela não pode ser vista de nenhuma parte, exceto de um aeroplano que voa a uma distância incomensurável. O sonho é espetacular, é lindo, né? Assim, é impressionante a capacidade metafórica, né, que todos nós temos, né? Então, desde Escritores Criativos e Devaneios, texto lindo do Freud, né, quando ele diz que nós somos poetas, nós somos cineastas, né, nós somos teatrólogos incríveis quando sonhamos. Esse tipo de sonho aqui é a prova incontestável de que essa hipótese freudiana deve ser levada muito a sério. Nós somos cineastas, nós somos poetas criativos quando sonhamos, né? Então ela está tentando representar uma cena terrível, né, de ser esmagada por um homem, né? Uma testemunha ali atrás que não faz nada, que não protege, e um aeroplano, outra testemunha muito distante, né, uma distância incomensurável, que também torna as coisas absolutamente impotentes, torna o desamparo ainda mais terrível, tragicamente terrível, essa experiência que ela está tentando representar. O sonho dessa paciente é uma tentativa, portanto, de simbolizar o que veio antes como restos de sensação, traços mnemônicos pouco inscritos e pouco ligados a uma história representativa, simbolizada, que a paciente está tentando de alguma maneira representar pela primeira vez. A ideia aqui da experiência do trauma e essa incapacidade de solicitar o testemunho, de ter o testemunho de alguém que possa ajudar, é levada para análise. O analista deve agir como uma testemunha nesse caso. Então, insisto novamente no texto da Jo Gondar, o analista como testemunha, que vai retomar esse tipo de sonho aqui dentro da análise para dizer: isso que você sofreu, o analista, né, diz isso de alguma maneira, interpretando, às vezes literalmente, isso que você sofreu foi muito difícil, foi um trauma, foi muito violento, você não merecia ter sofrido isso, mas você sobreviveu a isso. Você conseguiu resistir a isso bravamente. E agora a gente tem outros recursos que não são esse cara aí dentro da canoa e nem o cara lá do aeroplano, né? Temos você mesma, né, que conseguiu sobreviver, você tem uma rede que você vai conseguir construir, uma rede de confiança que pode ser reestabelecida, né, depois de tanta violência produzida por essa rede de confiança. O Félix, né, depois de interpretar esse sonho, mais ou menos com o que eu trouxe agora, ele termina a segunda parte dizendo o seguinte: o objetivo terapêutico da análise dos sonhos é o estabelecimento de um acesso direto às impressões sensíveis, com a ajuda de um transe profundo, o qual regride, por assim dizer, para além do sonho secundário e faz reviver na análise os acontecimentos traumáticos. Então observem essa ideia de transe profundo aqui que o Ferencz vai trazer. De maneira geral, a gente, quando está analisando o paciente, quando em algumas sessões isso acontece, né, assim, uma regressão muito alta, muito forte, né, e essa sensação volta, as sensações corpóreas, o sentido produzido pelo sonho é retomado, é disso que o Ferencz está falando. A expressão ela é meio perigosa, né, gente? Quando a gente fala de transe, a gente pensa no hipnotismo, a gente pensa em algo meio místico, mas o que ele está falando aqui é de regressão profunda, né, de um certo relaxamento mesmo, palavra muito importante, né, na técnica do relaxamento, essa ideia de relaxamento, de baixar as defesas, baixar a guarda e entrar no processo primário, entrar no mundo onírico e a partir dele sair modificado. Então é disso que o Ferencz está dizendo aqui. E ele recomenda que o tato, vejam bem, no decorrer desse transe, esforçamo-nos por permanecer em contato com os pacientes,
o que exige muito tato. O que é isso, tato? Também difícil de definir, mas o que o Félix está estabelecendo a partir da clínica dele é uma ética do cuidado, que vai se desdobrar no Winnicott, por exemplo, né? A ética do cuidado é exatamente poder testemunhar de forma calma, tranquila, no tempo do paciente, isso que essas sensações estão tentando dizer. Esse tato, portanto, é a tentativa que o analista faz de ficar ao lado do paciente, simbolizando com ele, no tempo do paciente, aquilo que o sonho tenta simbolizar e representar. A ética do cuidado tem que ser particularmente cuidadosa com esse saber sobre o paciente. Observe o finalzinho aqui da segunda parte. O analista, o médico, é obrigado a engolir muitas coisas. Deve aprender a renunciar à autoridade de aquele que sabe mais das coisas. Então, renunciar à posição de mestre, né? Renunciar a essa posição de que eu sei das coisas. Não, quem tem que saber é o paciente, no tempo dele. Então, é a partir do trabalho com o sonho que o trabalho exige, né, essa tradução, é a partir desse trabalho que o analista entra. Ele entra apenas para dar testemunho, para reforçar, para dizer que o sonho é uma tentativa efetiva de elaborar e sobreviver ao traumático. Esse é o tato, né? Esse cuidado que a gente precisa perceber o tempo do paciente para que nós finalmente, né, possamos entregar para ele aquilo que ele já encontrou, aquilo que ele já criou, né? A interpretação do analista, agora pensando muito com o Winnicott aqui, é oferecer o seio que o bebê cria e encontra ao mesmo tempo. Esse é o tato, né? O tato é essa sensação de que a interpretação veio no momento certo, não foi invasiva, não chegou tarde demais, não chegou cedo demais. É essa ideia de que o paciente vai encontrar a interpretação do analista no tempo dele e vai fazer o uso dessa interpretação como se tivesse sido criação dele. O que de fato foi, se a gente pensar na análise como um fenômeno transicional, né, como o Winnicott vai ensinar pra gente também, tá? Pessoal, vocês me acompanharam até aqui, curtam, compartilhem, comentem, né? Vocês estão vendo a densidade desse texto, por isso tive que partir em pedaços. Realmente um texto denso, mas que eu acredito é um texto obrigatório para todo mundo que está lendo psicanálise, que está atendendo principalmente, passar por esse texto aqui, entender o que é a função traumatolítica do sonho, o que é esse tato, né, que o Ferenczi está insistindo para a gente ter nessa interpretação e no manejo clínico, né, onde esse tipo de material aparece. Então, queria ver com vocês o que vocês acham da experiência e do traumático na clínica de vocês, se isso aparece, não aparece, o tipo de sonho que tem surgido na análise também. Enfim, comentem, compartilhem, curtam aí o vídeo. É importante para a gente manter vivo esse projeto de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, conversas virtuais sobre psicanálise. Então é isso, muito obrigado, fiquem ligados no canal, porque a terceira parte vai vir, né, o trauma na técnica do relaxamento. Vamos tentar entender melhor o que é essa técnica do relaxamento aqui do Ferenczi, para concluir bem esse texto, um texto muito, muito impressionante, e vamos falar sobre a autotomia de novo, esses processos de autodilaceração que acontecem no traumático, como que isso vai aparecer na análise, enfim, uma terceira parte também muito incrível, vale a pena continuar lendo passo a passo. Eu espero vocês. Até lá!